Olá, seja bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. Se você clicou no link desse vídeo é porque você tem grande interesse em descobrir quanto ganha um ferramenteiro, né? Mas antes de a gente tratar desse assunto, não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhe esse vídeo. Eu acredito que você deva conhecer alguém que tem interesse no setor de ferramentaria. Ou de repente você trabalha já no setor de metalurgia, no setor de produção e quer entender um pouco mais desse ramo de ferramentaria, para quem sabe, né, poder estar crescendo dentro da empresa. Eu acredito que em nenhum outro canal você vai encontrar que a gente vai disponibilizar nesse canal para você ficar a par de tudo sobre ferramentaria. Bom, estou com minha colinha aqui. Antes da gente falar sobre quanto ganha um ferramenteiro, a gente tem que saber o seguinte: quanto ganha que tipo de ferramenteiro? Porque na verdade existe uma hierarquia de cargos na ferramentaria. Algumas empresas costumam definir como ferramenteiro 1, ferramenteiro 2, ferramenteiro 3. Outras empresas gostam de definir como ferramenteiro júnior, ferramenteiro pleno, ferramenteiro sênior. Mas tanto uma definição quanto a outra significam a mesma coisa. E um detalhe muito importante aqui, que às vezes você pode estar se perguntando: ferramenteiro precisa de ter curso superior? Não, não precisa. É muito comum na ferramentaria, na maioria das empresas, exigirem no máximo um curso técnico-mecânico, por exemplo, ou um técnico em ferramentaria. Mas não é necessário ter um curso superior. E que se diga de passagem, é uma profissão que é uma das mais bem pagas do setor de ferramentaria. Mas antes da gente comentar sobre o salário que o ferramenteiro recebe, vamos descobrir quais são as suas atribuições? Eu estou com uma colinha aqui e vou anotar cada uma dessas atribuições para você. Antes de almejar esse salário de ferramenteiro, descobrir o que você precisa saber para quem sabe pleitear uma vaga dessa numa empresa por aí. Bom, o ferramenteiro, primeiramente, ele precisa saber manipular as ferramentas com uso de ponte rolante. Então vamos colocar aqui como o nosso primeiro item da lista. O ferramenteiro precisa saber manipular ferramentas com ponte rolante. Ferramentas com ponte rolante. Por que ele precisa saber manipular a ferramenta com ponte rolante? Essas ferramentas geralmente são muito pesadas. Então, se ele não tiver a habilidade para saber manusear, abrir uma ferramenta, virar uma ferramenta, transportar a ferramenta de maneira correta, seguindo as normas, ele pode estar causando um acidente no ambiente de trabalho. E, que se diga de passagem, Deus livre e guarde, uma ferramenta dessa via cair e atingir alguém, pode ser fatal. Então, uma das habilidades seria essa: ele precisa saber manipular ferramentas com ponte rolante. Outra atribuição do ferramenteiro: ele precisa saber operar um torno convencional. Então, vamos colocar outra atribuição para o ferramenteiro: operar torno convencional. Então, está aí uma outra habilidade. Um outro profissional que opera um torno convencional é o
torneiro mecânico, mas o ferramenteiro também precisa saber operar um torno convencional. O ferramenteiro também precisa saber operar uma fresa. Vamos anotar aqui, ó, operar fresa convencional. Então o ferramenteiro ele é um fresador. Ele precisa saber também operar uma furadeira de bancada. Também precisa saber operar retífica cilíndrica e retífica plana também. O ferramenteiro precisa ter habilidade com soldas, as diversas soldas existentes. Então, saber soldar. Quais são essas soldas? Nós temos a solda MIG, também conhecido como MIG-MAG. Temos eletrodo revestido, e tem a solda TIG. Essa última aqui é muito usada pelos ferramenteiros. Geralmente na recuperação dos aços que sofreram quebra na ferramenta, ele usa muita solda TIG para estar soldando, para estar fazendo os ajustes finais. Então o ferramenteiro precisa saber soldar. Uma outra habilidade aqui, o ferramenteiro precisa saber verificar a peça estampada, no dispositivo de controle. Esse é um requisito pedido para o nosso ferramenteiro 1 ou nosso ferramenteiro júnior. Um ferramenteiro júnior precisa ter essas atribuições. Vamos mudar aqui minha colinha, vamos ver o próximo ferramenteiro. O que ele precisa? Ele precisa realizar tryout. O que seria um tryout? Tryout é um ajuste, o ajuste que ele faz na ferramenta em prensa. Então ele precisa realizar tryout em prensa, com o auxílio de um supervisor de ferramentaria ou não. Ele precisa saber também ajustar punções de corte. O ferramenteiro ainda precisa saber realizar tratamento térmico dos aços. Se ele não souber fazer um tratamento térmico, ele corre o risco de perder aquele aço. Ele vai fazer um tratamento ali de uma maneira errada. Alguns aços você tem que mergulhar no óleo. Outros aços tem que mergulhar na água. Outros aços, umas facas de corte de material fundido, um aço fundido, é muito usual fazer o tratamento da borda do corte com maçarico. Então o ferramenteiro precisa saber cada uma dessas modalidades de tratamento. Ele ainda precisa saber outra coisa, o ferramenteiro precisa saber ler um relatório tridimensional. Realizar leitura e interpretação de relatório tridimensional. Por que ele precisa realizar a leitura e interpretação de um relatório tridimensional? Quando a metrologia recebe uma amostra, uma peça que foi estampada, às vezes a ferramenta terminou de sofrer o ajuste, o tryout, a metrologia vai realizar o controle dimensional da peça e entregar para o ferramenteiro o relatório dimensional. Toma! Tá aí. E ele precisa saber interpretar aquele relatório para atuar na correção daquela peça, caso seja necessário. Esse conjunto de detalhes aqui é a habilidade que o ferramenteiro 2 ou pleno, o ferramenteiro 2, além de saber de ter todas essas habilidades que o ferramenteiro 1 tem, ele ainda detém essas outras habilidades. E o ferramenteiro 3, eu vou acrescentar só mais um item, que é mais uma habilidade que ele precisa ter. Dada a experiência, o tempo, lidando com vários tipos de ferramentas progressivas, transfer, dada a experiência em ver vários tipos de soluções, pelas quais ele já passou e experimentou, ele tem a capacidade de, vamos colocar mais uma habilidade aqui, realizando proposta na melhoria do processo. Eu vou colocar como processo, mas vou estar explicando para vocês.
O que acontece? Às vezes chega uma ferramenta nova na empresa e ela já foi feito todo o tryout necessário, já provou peça, já produziu, mas ela ainda apresenta alguma fragilidade na sua estrutura. É uma ferramenta que quebra muito, produz, mas quebra muito. É uma ferramenta que às vezes a produção tem um baixo golpe, né? E seria ideal aumentar os golpes por minuto, mas se aumentar por hora, ela infelizmente apresenta algum problema. Então o ferramenteiro 3 ele tem condição de propor algum tipo de melhoria na correção daquele ferramental, de maneira que a ferramenta venha se tornar mais robusta e mais produtiva. E ele só vai conseguir atingir esse nível porque a gente não pode propor qualquer coisa, a gente tem que pensar em muitos detalhes antes de indicar uma melhoria na ferramenta. Então, quando ele chega nesse nível, ele tem condição de propor esse tipo de melhoria na ferramenta. Então, fora todas essas habilidades, o ferramenteiro 3, que praticamente ele é um mestre ferramenteiro já, ele tem condição ainda de propor melhorias na ferramenta. Esse é o ferramenteiro sênior. Veja bem, é muita coisa que o ferramenteiro precisa saber. Agora, para ocupar uma dessas vagas de ferramenteiro, precisa ter um curso superior? Não, não precisa ter. Eu diria que seria desejável o ferramenteiro 3 ter o curso técnico, ou um técnico mecânico, ou um técnico ferramenteiro. Mas ferramenteiro 1, ferramenteiro 2, é desejável o curso técnico, mas existem muitas empresas com esse tipo de profissional que nem o curso técnico ainda tem. Eles têm habilidade, têm experiência, têm algum curso profissionalizante, né? Às vezes fizeram um curso de tornearia, fizeram o curso de soldador industrial, esses cursos de aprendizagem e conseguem pleitear uma dessas vagas aqui. Agora vamos ao que interessa, né? Quanto ganha esses ferramenteiros em média? Qual que é um salário de um ferramenteiro? E que se diga de passagem, é uma das mãos de obras do setor de ferramentaria que é a mão de obra uma das mais bem pagas no setor de ferramentaria. Então vamos lá? Vamos saber quanto ganha mais ou menos o ferramenteiro? Eu fiz uma pesquisa de salário entre Minas, São Paulo e aqui no Paraná. E uma média, tá gente? Uma média salarial para um ferramenteiro 1, mais ou menos ganha R$ 3.500. R$ 3.500 é a média salarial de um ferramenteiro 1. E o ferramenteiro 2? Ferramenteiro 2, a média salarial de um ferramenteiro 2 está em R$ 4.500, o salário de um ferramenteiro 2. Tem lugar que paga mais? Tem. E tem lugar que paga menos. O ferramenteiro 3, média salarial do ferramenteiro 3, mais ou menos R$ 5.500, um ferramenteiro 3. Eu sou muito sincero para vocês, é um salário e tanto. Eu não sei se vocês conhecem na internet, há uns anos atrás, eu sempre pesquisava um site chamado CPI Concursos. E aí lá tem vaga para enfermeiro, para médico, motorista, contador, tem vagas, né, para todo tipo de modalidade de emprego aí, de cargos e funções. E eu digo para vocês, tem cargos lá que exige curso superior que muitas das vezes não paga um salário desse. Muitas das vezes não paga um salário desse. Então eu vejo que o ramo da metalurgia ainda vale muito a pena. É um ramo que paga os melhores salários aí. Bom, mas chegamos ao final desse vídeo. Comenta aí, deixa seu comentário logo abaixo. E o que você achou? E a média salarial aí na sua região? Tá mais ou menos assim mesmo? Procura
procurei listar as principais, não são todas, porque são muitas as habilidades do ferramenteiro. O ferramenteiro, ele é uma mão de obra, ele é quase como uma mosca branca, ele detém muitas habilidades. Tentei descrever aqui as principais, tá ok? Comenta no vídeo aí o que você achou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, seus colegas que querem ingressar nesse ramo e não entendem nada, né? Às vezes não conhece direito, não entende os jargões, as palavras usadas, o que significa algumas coisas. Eu acredito que nós temos muito a aprender através desse canal aqui, tá ok? Muito obrigado pela atenção, fui!